Bom, pessoal, então vamos lá. Nossa quarta atividade do bimestre, né? A penúltima delas. Então, nós vamos dar um passo além agora. Então, recapitulando um pouco o que a gente viu até esse momento. Atividade 1, nós vimos a formação do feudalismo a partir da desintegração do Império Romano. Então, é o período que a gente chama de Alta Idade Média, onde houve uma ruralização da sociedade, produção voltada para a subsistência, dentro dos feudos, a busca da autossuficiência, ausência de comércio. Então era uma situação bem diferente da sociedade que nós temos hoje. Basicamente, uma sociedade com 3 camadas sociais, os nobres, que eram os guerreiros, os donos da terra, o clero, que eram os membros da igreja, que cuidavam da vida espiritual das pessoas, e os servos, que eram os camponeses, sustentavam as outras camadas com o seu trabalho. Aí a gente viu que, a partir do século XI, essa sociedade que se formou aí na Alta Idade Média, ela começa a se transformar de novo. O aumento populacional e as cruzadas criaram uma situação que demandou, exigiu a formação, exigiu não, possibilitou a formação de um mercado consumidor. Aumento da população, muita gente precisava ser alimentada, contato com novas culturas, produtos que não tinham na Europa, como as especiarias, os artigos de luxo. Tudo isso gerou um mercado de consumo que abriu espaço para o desenvolvimento de novas atividades, que eram o comércio e o artesanato. Isso a gente viu na atividade 2. Na atividade 3, nós olhamos com mais atenção para o modo de produção artesanal, como é que se organizava o trabalho do artesão. Ele tinha que ser dono das suas próprias ferramentas, e a gente viu no final que esses artesãos formavam organizações chamadas corporações de ofício, com o objetivo de lutar pelos seus interesses. Então, bem resumido, foi isso que a gente viu até agora. Se vocês perceberem, as cruzadas e o desenvolvimento e o aumento populacional, que possibilitou o renascimento comercial, elas vão desencadear uma série de mudanças econômicas e sociais. Que mudanças econômicas foram essas? Bom, não tinha comércio, o comércio passou a existir. Isso é uma mudança econômica importante. E se tem comércio, as pessoas precisam de dinheiro para facilitar a troca. O dinheiro vai substituindo a terra como fonte de riqueza. O desenvolvimento do comércio e a circulação de dinheiro muda o objetivo da produção. A produção já não vai mais voltada para a subsistência. Quando vem os artesãos não produzem para si próprios, eles produzem para o mercado, para vender as suas mercadorias. Então muda o objetivo da produção, com o modo de produção artesanal. Tudo isso vai provocar mudanças. Essas são mudanças econômicas importantes, que foram acompanhadas de mudanças sociais. A sociedade era extremamente rural, passa a se urbanizar. Lógico que os campos vão continuar tendo gente lá, mas aos poucos as cidades vão crescendo, vão se tornando cada vez mais importantes, cada vez mais populosas. Então há um processo de urbanização, é uma mudança social. Surge uma nova camada social, a burguesia, formada pelos comerciantes e os artesãos que moram nas cidades, os burgos. Então a burguesia é uma nova camada social. Então, essas mudanças econômicas e sociais, elas também trouxeram mudanças políticas. E é disso que nós vamos falar agora. Qual o impacto dessas mudanças econômicas e sociais na estrutura política do feudalismo? Ela vai gerar um novo processo. Então, nessa atividade 4, é isso que nós vamos estudar, que é a centralização do poder e a formação dos Estados nacionais europeus. Então vamos lá. Como a gente viu há pouco, temos visto desde o início do bimestre, durante toda a Idade Média, que vai do século V ao século XV, a organização da sociedade esteve diretamente ligada à questão da propriedade da terra e também dos bens que eram produzidos em atividades diretamente ligadas à terra. O servo estava em contato com a terra, tudo que ele produzia ele tirava da terra. E a vida se organizava assim. É o período que a gente chama de Alta Idade Média.
Também vimos depois que o desenvolvimento do comércio, que marcou o último período aí do século, mais ou menos do século XI ao século XV, o desenvolvimento do comércio, introduziu profundas mudanças nessa forma de organizar a sociedade, nessa forma de organizar a produção. Tá? Começa a criar um novo sistema econômico-social, um novo modo de produzir. Nas cidades, a possibilidade de comércio e do artesanato deram origem a um novo modo de vida. Os habitantes das cidades, a gente já viu isso nas atividades anteriores, os habitantes da cidade, eles foram chamados de burgueses, mas eles não têm a mesma compreensão da vida deles que um servo tinha, que um nobre tinha. Esses habitantes das cidades, os burgueses, eles percebem que tem que entender a vida deles sob um novo ângulo de visão, uma nova maneira de encarar a vida, para que as suas atividades se desenvolvam e eles possam prosperar. Então eles começam a se organizar para defender seus interesses. As corporações de ofício são um exemplo disso. Uma associação que é formada para defender os interesses comuns de pessoas que se dedicam a um determinado tipo de atividade de trabalho numa cidade. Certo? Bom, essas mudanças, elas ocorrem, mas ainda há uma permanência, uma manutenção da autoridade na mão dos senhores feudais. Então, até um determinado momento, a autoridade é exercida pelos senhores feudais. E isso começa a ser questionado pela burguesia. Porque a presença de diferentes senhores feudais em diferentes feudos dificulta muito a expansão dessas novas atividades econômicas. Os senhores feudais tentam preservar o seu poder, tentam manter o controle sobre os seus domínios. E eles veem, inclusive, o desenvolvimento do comércio como uma ameaça. No início, a gente viu na atividade 3, eles tentam impor um controle sobre a cidade e as cidades vão resistir, vão lutar pela sua liberdade. Os habitantes da cidade se organizam e começam a lutar pela sua liberdade. Isso mostra que os habitantes das cidades, os burgueses, eles querem uma nova ordem política que atendesse os seus interesses, que possibilitasse que as suas atividades se desenvolvessem, o que era muito difícil naquela época. Vamos lembrar que, com essas mudanças, o objetivo já não é mais a troca direta de bens por bens. O dinheiro vai ocupar rapidamente o seu lugar como meio de troca. Olha um parênteses aqui, a gente que vive na nossa sociedade parece que tudo gira em cima do dinheiro, né? Todo mundo quer dinheiro para cá. Não, a gente não quer dinheiro. Eu, quando trabalho, eu não quero dinheiro. Como? Quer dinheiro? Eu não quero. Se fosse o dinheiro que me interessava, eu pegava o meu salário, pegava o dinheiro, colocava numa moldura e pendurava na parede de casa. O dinheiro está lá. O que me interessa é aquilo que eu vou conseguir com o dinheiro. Então o dinheiro é um meio de troca, é um meio da gente conseguir as coisas que a gente necessita. Né? É um meio importante, obviamente, na nossa sociedade, mas no final das contas não é o dinheiro que interessa. Quando a gente foca no dinheiro, a gente já perdeu a noção de para que a gente precisa dele. O que na verdade interessa para a gente é aquilo que a gente pode conseguir com o dinheiro. Certo? Então o dinheiro vai ocupando esse lugar como meio de troca. E começa a surgir uma nova ordem política orientada para a posse do dinheiro. Vamos lembrar que quem tinha poder até aquele momento, os senhores feudais, eles não tinham dinheiro na essência, eles tinham terras, a fonte de riqueza deles era a terra. Agora começa uma nova ordem política onde o dinheiro é importante. E o dinheiro está na mão de quem? Dos burgueses. Com o tempo os comerciantes enriquecem, com o tempo eles ficam cada vez mais ricos, embora não tenham poder político. Então, começa a mudar aquele cenário. E aí surge um novo papel para os reis. Então vocês têm que entender a seguinte situação. A burguesia estava contente com aquela situação com os senhores feudais, cada um mandando no seu feudo? Não estava. E os reis? Os reis veem essa insatisfação da burguesia como uma possibilidade também de mudar um pouco. Porque qual era o papel que o rei tinha até aquele momento? Ele era um líder, praticamente um líder militar.
ele tinha a função de comandar os exércitos de uma região quando aquela região era atacada, ou então quando aquela região fosse atacar outra. Quem liderava era o rei. O rei era o suzerano dos suzeranos, naquelas relações de suzerania e vassalagem. Mas o rei, por exemplo, não governava o feudo dos outros senhores feudais. Então o poder do rei era limitado. É aquela situação que a gente já viu lá atrás do poder descentralizado. Só que essas mudanças vão abrir uma nova perspectiva para os reis, que começam a se interessar por ampliar os seus poderes. O rei vê nessas mudanças que estão ocorrendo uma chance de aumentar os seus poderes. Mas, para o rei ficar forte, quem precisa ficar fraco? Os senhores feudais. Ok? Então, aquela vida organizada em feudos, com o poder político todo fragmentado entre os inúmeros senhores feudais, não interessa mais. Não interessa mais. Torna-se cada vez mais necessária a existência de leis que não variem de cidade para cidade, que não variem de feudo para feudo, uma lei, moeda que seja uma moeda que valha para todo o território, certo? Um exército que não seja o exército que garante o interesse do dono da terra, mas que garante a segurança de todo mundo que vive naquele território. Então começam a surgir necessidades e o rei, né, como representante de algo que começa a surgir naquele momento, que é o Estado, vai ser a figura que vai encarnar essa nova orientação de alguém que vai aplicar justiça, alguém que vai fazer as moedas, alguém que vai garantir a segurança daquele território, alguém que vai se encarregar de criar condições para que aquelas novas atividades se desenvolvam. Para o comércio se desenvolver, precisa ter estrada segura, em que o comerciante possa passar ali com tranquilidade, sem medo de ser roubado, e que a carroça dele não fique atolado na lama. Então, quem vai começar a cuidar dessas coisas? O rei, porque um senhor feudal não tinha interesse disso, de manter a estrada segura de um lugar para outro, não. Então, começa a surgir um novo papel para os reis. E aí nós temos uma coincidência de interesses. Tá? Então, vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. Bom, pessoal, então vamos aqui, vamos imaginar lá na Europa uma determinada região da Europa, certo? Então, até o momento que a gente está estudando agora, essas mudanças que nós estamos estudando agora, essa região estaria dividida em diversos feudos, certo? Cada feudo teria no comando desse feudo um senhor feudal. Tá? Vamos lembrar que havia também o rei. Tá? Agora imagina a vida de um comerciante naquela época. Ele vai lá no Oriente, compra algumas especiarias, artigos de luxo do Oriente, tecido de seda, tapetes da Pérsia e tal. Vem aqui vender nesse feudo. Aqui ele vai ter um tipo de moeda, porque eram os senhores feudais que tinham a prerrogativa de fazer a moeda quando a moeda começa a circular de novo, né? Então aqui ele vai ter um tipo de moeda. Vai ter que pagar um imposto para esse senhor feudal para passar aqui por essas terras. Beleza, vem aqui e comercializou suas mercadorias. Daí ele vem para cá, é outro imposto que ele tem que pagar. E mais, aqui é outra moeda. Quantas moedas daqui valem as moedas de cá? Veja, então o comerciante que sai, passa por aqui, vem para cá, né? Ele vai ter que pagar imposto aqui, pagar imposto aqui, pagar imposto aqui, outro tipo de moeda. E quando ele chega aqui, esse senhor feudal daqui, como é o senhor feudal que decide o que é certo e errado no seu feudo, imagina, ele decide roubar, confiscar toda a mercadoria do comerciante. Para quem que o comerciante ia reclamar? Não tinha para quem reclamar. Então perceba como essa divisão em feudos aqui, ela é muito ruim para o desenvolvimento do comércio. Aí vem uma coincidência de interesses. Qual é a coincidência de interesses? Entre quem? Rei mais
burguesia. O rei começa a se unir com a burguesia. Como? O que a burguesia tem que interessa para o rei? Obviamente tem dinheiro. Aí a burguesia começa a emprestar dinheiro para o rei. E o rei vai fazer o que com esse dinheiro? Vai fortalecer seus exércitos. Um exército forte, fortalecido, mais forte do que o dos outros soldados, porque vamos lembrar que o rei, até esse momento, ele depende dos senhores feudais, que são os seus vassalos, para ter o seu exército. Os senhores feudais vassalos do rei, eles juram lealdade e auxiliar o rei quando o rei precisa com os seus soldados. Para o rei se fortalecer, ele não pode mais depender desse apoio dos vassalos. Ele tem que ter um exército mais poderoso. E com esse exército mais poderoso, o rei começa a impor o seu poder sobre os senhores feudais dessa região. Ele começa a falar, não, a partir de agora, a partir desse momento, só eu vou poder fazer moedas, por exemplo. Senhores feudais, os senhores não podem mais fazer moedas, só eu, o rei, vou fazer. A partir desse momento o rei fala, só eu vou aplicar as leis. A justiça sai das mãos do senhor feudal e vai para as mãos do rei, a chamada justiça real. Daí o rei fala, a partir de agora, só eu vou poder ter exército. Vocês não vão ter mais, senhores feudais, vocês não vão ter mais exército, não, só eu, o rei, vou ter exército. E ainda o rei vai falar, dos camponeses, senhores feudais, vocês continuam cobrando os impostos e as taxas que vocês já cobravam. Agora, imposto de comerciante, só eu vou cobrar. Imposto dos comerciantes, só eu vou cobrar. Então, em vez de ficar pagando imposto para cada senhor feudal, os comerciantes passam a pagar imposto só para o rei. Aos poucos, isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas aos poucos, essas coisas que eram prerrogativas dos senhores feudais passam a ser atribuição do rei. E quando isso acontece? Quando o rei já trouxe para suas mãos o poder de fazer moedas, de aplicar as leis, de só ele ter um exército, esses caras aqui perdem importância, perdem influência. Eles continuam dono das suas terras, mas eles não têm mais o poder nas suas mãos, porque o poder foi centralizado na mão dos reis. Olha o título do nosso assunto, centralização do poder. O poder que estava dividido entre os inúmeros senhores feudais passa a ser centralizado nas mãos do rei. E quando o rei está já poderoso, essa divisão aqui perde o sentido. Se é uma única moeda aqui, se é uma única lei, um único exército que garante a segurança de todo esse território, essa divisão não existe mais. O rei não vai comandar um feudo, ele vai comandar um Estado nacional, um país. Então começa a surgir na Europa os países. É lógico que cada país da europeu vai ter sua própria história, mas esse é o pano de fundo para a gente entender como os reis vão ficando poderosos e os senhores feudais vão ficando cada vez com menos função naquela sociedade. Eles continuam dono das terras, mas eles não têm mais o poder político, porque o poder político se centralizou nas mãos dos reis. Então, esse é o processo de centralização do poder e formação dos Estados nacionais. É nesse processo, por exemplo, que a Inglaterra começa a se formar, porque na medida que o rei se fortalece, ele vai montando um Estado nacional, ele vai montando um Estado, uma estrutura de governo, uma estrutura para comandar aquela sociedade. Então, começa a surgir Inglaterra, começa a surgir França, começa a surgir Portugal, Espanha, outros países. Mas nós vamos dar uma atenção especial a esses 4 países, tá ok? Os reis foram então percebendo que quanto mais o comércio se desenvolvesse, mais impostos eles recolheriam, mais fortes eles se tornariam. Então começam a ajudar nesse processo.
Ah, quer dizer então que os burgueses se tornaram cada vez mais poderosos? Ricos sim, mas poderosos não, porque o poder político ainda foi mantido na mão da nobreza. Embora o rei, agora que determinasse como o Estado nacional, o país seria organizado e administrado, ele vai atrair os nobres para governar junto com ele. Então, o rei vai oferecer posições dentro da estrutura do Estado, tá, para que os nobres, junto com os reis e a igreja, governassem esses novos territórios, tá, que estão surgindo. É um processo longo, começa já lá no século XI, XII, XIII, XIV, por volta do século XV, a maioria dos países da Europa Ocidental que a gente conhece já está relativamente estruturado. Principalmente, vamos levar em consideração esses 4 que eu falei para vocês. Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Esses 4 países vão ser 4 monarquias bastante expressivas e fortes nesse momento. Os 4 países que vão sair na frente nesse processo. Okay? Bom, na medida em que as pessoas começam a prestar mais obediência ao rei do que ao senhor feudal, na medida que as pessoas percebem que é o rei que é a fonte de justiça, que o rei é a fonte de segurança com o seu exército, começa a surgir um sentimento de nacionalismo. As pessoas não vão se sentir mais pertencendo àquela região feudal na qual elas viviam, elas começam a se sentir pertencendo a um Estado-nação. Começa a surgir aí um sentimento de nacionalismo. Então, começa a se falar de franceses, de ingleses, de portugueses, espanhóis, coisa que não havia antes, porque não havia Portugal, não havia Espanha, não havia Inglaterra. Havia o território e as pessoas que viviam nesse território, mas não havia esse Estado centralizado. Agora há. E com isso surge esse sentimento de nacionalismo. E por fim, é importante a gente notar que quanto mais poder o rei vai ter, mais conflitos com a igreja vão ocorrer. Porque os papas, eles estavam acostumados a ser os caras mais poderosos da igreja e a mandar e desmandar. Da igreja não, da Europa, e a mandar e desmandar em todo o continente. Agora, o rei, muitas vezes, tem uma ideia diferente que a do papa de como administrar o seu país. Isso vai gerar bastante conflito entre a igreja e os reis, que acaba também enfraquecendo um pouquinho o poder da igreja com o tempo. Tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês poderão observar agora nas leituras que vocês vão fazer. Não deixem de fazer essas leituras, são muito importantes. As páginas estão postadas aqui. E aí, qual é a tarefa de vocês? É ler com muita atenção como esse processo aconteceu na França, na Inglaterra, na Espanha e em Portugal. Prestar atenção, ver quais são as características de cada um e ver como isso que eu falei para vocês aqui aparece nesses textos. Vê se o rei está tentando centralizar a cobrança de impostos às suas mãos, se ele está tentando fortalecer os exércitos que ele comanda, se ele quer controlar a nobreza, se ele quer fazer aliança com os habitantes das cidades, a burguesia. Observem como isso aparece nos textos que vocês vão ler. Então, não tem que entregar nada, mas eu gostaria muito que vocês lessem esses textos e tentassem pensar sobre o que eu falei para vocês aqui nessa videoaula com o que aparece nos textos que estão aí. Depois, sim, vou colocar umas questões gerais sobre isso daí naquele esquema do Google Forms e tal, só para vocês treinarem um pouco. Não vai valer nota essa atividade, mas entrem lá, façam 5, 10 minutos vocês fazem e vocês conseguem ter uma base se vocês entenderam bem a matéria ou não. Se não entenderam, volta, assiste de novo, vê o que ficou para trás, o que não entenderam. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar aqui também no Google Sala de Aula. Então, bom trabalho para vocês, até a próxima semana.